Olá, graça e paz, que Deus abençoe o seu dia. Esse quem vos fala aqui é o Pastor Jackson. E eu já quero te pedir aí, se inscreva no meu canal. Não se esqueça de ativar lá o sininho para receber aí as notificações dos próximos vídeos. Bom, mas sem mais delongas, vamos aqui direto ao ponto. Estou aqui com a Bíblia Sagrada na mão. E eu tenho um assunto hoje bastante interessante para falar aqui sobre as escrituras. O tema que eu tenho aqui é sobre filhos da honra e os filhos da desonra. Em Gênesis, estou aqui com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 9, versículo de número 20, diz assim: E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cã, pai de Canaã, a nudez do seu pai, e fez saber a ambos os seus irmãos. Foram então tomar Sem e Jafé uma capa, puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virando para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos era virado, de maneira que não viram a nudez do seu pai. Eu não vou entrar aqui na questão polêmica desse texto, até porque não é minha intenção nesse momento causar nenhum tipo de discussões. Mas a verdade é que o texto sagrado ele fala sobre o pacto que Deus fez com Noé após o dilúvio. E Noé ele plantou uma vinha e mais tarde ele se embriagou com o vinho da vinha que ele tinha plantado. E a Bíblia diz que ele ficou despido, ele ficou nu na sua tenda. Eu quero destacar aqui 3 pontos importantes dentro desse contexto. Primeiro ponto é a vergonha de Noé. Segundo ponto, a desonra de Cã. E o terceiro ponto, sobre os filhos da honra. Então, esse texto é um lembrete para nós, avisando, nos alertando o que a embriaguez pode causar na vida do ser humano, tá? Eu não vou entrar aqui nessas questões polêmicas, o crente pode, não vou entrar nisso aqui. Mas a bebida em si, o alcoolismo, ele causa na vida da pessoa desonra, ele causa vergonha. E em alguns momentos até a destruição da dignidade da pessoa, que não é o caso aqui de Noé, tá? Mas quantas pessoas que a gente conhece, ou que eu conheço, ou você aí conhece,
que eram pessoas, outrora, bem sucedidas, e essas pessoas entraram aí no alcoolismo e hoje são vistas com más óleo. Porque a pessoa que entra nesse mundo do vício, chega um momento que ela perde a sua própria identidade, e aí vem o que? A zombaria, ou seja, ela perde a credibilidade. Porque o nível de humilhação é muito grande. Então, Noé, esse ato que ele fez foi algo vergonhoso. Tá? O vício, ele traz vergonha, ele traz destruição, ele traz consequências seríssimas na vida das pessoas. Tá. O que acontece? Ele está embriagado, ele fica despido, e ali ele é encontrado dentro da tenda pelo filho mais novo, Cã. E Cã, ele vendo o seu pai nu, o que ele deveria fazer? É ter cobrido o seu pai, mas não. Ele expôs a nudez de seu pai. Ou seja, isso fala de desonra. A Bíblia, ela trata muito sobre esse assunto, esse tema, sobre a questão da honra do filho, honrar pai e mãe. Esse é um dos mandamentos do Senhor, está lá no Êxodo, capítulo 20. Honra pai e mãe para que se prolongue os dias na terra. Só que os filhos da desonra, eles não honram ninguém. Ou seja, na primeira oportunidade que o filho da desonra tem, ele acaba escrachando, né, o próprio pai. Basta a gente olhar a nossa sociedade hoje. Quantos filhos hoje que vai para as redes sociais falar mal do pai, da mãe, alguns acabam até processando, né? Ou seja, é o filho da desonra. O filho da desonra, ele não tem honra, ele não honra ninguém. E a Bíblia bate muito forte nesse assunto. Por quê? O Senhor lhe falou, honra o teu pai, para que se prolongue os dias na terra. Gente, se a pessoa ela não consegue honrar pai e mãe, ela não vai honrar ninguém. Aí você vê uma sociedade do jeito que está doente, né? Nós estamos vivendo em uma sociedade onde os princípios de honra têm sido jogados na lata do lixo por essas pessoas, que é o espírito da desonra. O indivíduo que não honra pai e mãe, ele não vai honrar pastor, ele não vai honrar padre, ele não vai honrar autoridade, ele não vai honrar a Deus, ele não honra ninguém. Aí você vê os absurdos que são feitos por causa dessa questão. Mas o interessante é que quando Cã ele vê essa situação, ele vai avisar os seus irmãos, a Sem e a Jafé. E
seus irmãos, recebendo aquele aviso, qual que é a atitude deles? Vamos cobrir o nosso pai. Então, a Escritura fala que Sem e Jafé pegaram ali um manto, uma espécie de manto. Se for trazer para a nossa cultura hoje, vamos dizer assim, um cobertor, né? Naquela época não tinha essa concepção de cobertor, até porque era algo muito primitivo. Então, se usava muito a questão da pele, de animal, mas enfim. Mas trazendo para os nossos dias atual, dando uma atualizada, é como se eles pegassem ali um cobertor, vamos cobrir o nosso pai. E ali um pega de um lado, outro pega do outro, e entra na tenda, de costa, com os rostos virados para trás, e cobre a nudez do pai. Então, percebe a diferença entre os filhos da honra e o da desonra? Os filhos da desonra faz questão de estampar a vida das pessoas. Hoje isso é muito claro, né, nesse mundo, principalmente com o advento da tecnologia. Mas os filhos da honra, eles são diferentes. Porque são pessoas que têm o que? Princípio. Existe princípio na nossa vida que não pode ser quebrado. Existe princípios na nossa vida que não pode ser jogado fora. Cã decidiu ir pelo caminho da desonra. Sem e Jafé decidiram fazer a coisa certa. Que é o quê? Cobrir a vergonha do seu pai. Então, percebe o quê? Que quando alguém ele carrega esses princípios sobre si, da honra, ele sabe o seu espaço, ele sabe como sobressair diante de as situações adversas ou vergonhosas. Ele sabe honrar. Ou seja, essa passagem bíblica aqui, ela representa dois tipos de pessoas. Aqueles que são honrados, os filhos da honra e os filhos da desonra. Quando Noé acorda da sua embriaguez e fica sabendo do ocorrido, do que Cã fez, ele amaldiçoa Cã e abençoa Sem e Jafé. Então, a dica que eu tenho aqui, você quer ser uma pessoa abençoada por Deus, uma pessoa aprovada, aprenda a honrar. Honrar as pessoas. Honrar você que ainda tem pai e mãe, honrar seu pai, honrar sua mãe. Honrar as autoridades, honrar a vida das pessoas. Só assim nós iremos construir uma sociedade mais justa, uma sociedade menos agressiva e tão violenta que nós estamos vendo. Mas isso só é possível se nós olharmos para a palavra de Deus e abraçar a palavra do Senhor na nossa vida, aceitar e decidir viver por esses princípios. Que Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima oportunidade. Em nome do Senhor Jesus.